Pronto, pessoal, gravando. Bom dia a todos, a todas. Estamos aqui mais um dia na leitura do nosso querido Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana de Bruce Fink. Nós vamos dar continuidade hoje na leitura a partir da página 30, tá? Do segundo parágrafo, que começa ali, não se pode julgar nada pelas aparências. O que vocês acham de a gente fazer a mesma questão? Vamos seguir? É bem curto essa parte, né, esse parágrafo, a gente faz o sentido nunca é óbvio, e aí paramos para discutir, e ali depois entramos no sentido é sempre ambíguo, que é um pouquinho mais longo. Pode ser? Eu vou começar então, e aí alguém segue depois no sentido nunca é óbvio, tá bom? Então vamos lá. Aqui é a Gabriela falando e lendo. Não se pode julgar nada pelas aparências. O simples fato de as pessoas lhe pedirem algo não significa que seja isso que elas realmente querem que você lhes dê. O desejo é o ponto central, o pivô de toda a economia com que lidamos na análise. Se não localizarmos sua função, somos necessariamente levados a só encontrar referências no que é efetivamente simbolizado sob as expressões, abre aspas, realidade, realidade existência, contexto social, fecha aspas. Essa parte está no Lacan Seminário 6, página 566, e anterior, Lacan Seminário 13, 23 de março de 1966. Os exemplos que acabei de fornecer apontam para o fato de aquilo que os analisandos demandam, de forma flagrante ou latente, não deve ser aceito por sua aparência. Eles podem pedir explicitamente para se tornarem analista, isso é, passarem por uma análise rigorosa, enquanto seu comportamento sugere que, na verdade, não querem complicar sua situação psíquica. Podem discutir com obstinação certas questões, sempre na esperança secreta de que o analista os interrompa. É frequente suas demandas serem contraditórias, e quando o analista cede a uma delas, digamos, trocar o número de sessões semanais de 3 para 2, é como se estivesse julgando a demanda pelas aparências, em vez de discernir, através da demanda óbvia, as suas motivações mais profundas. Talvez o paciente peça para ir a 2 sessões semanais apenas porque seu cônjuge não quer que ele ou ela gaste esse dinheiro. E espere, na verdade, que o analista diga não. Ou talvez o paciente esteja atravessando uma fase difícil e sinta a necessidade de que o analista expresse seu desejo de que ele continue a comparecer às 3 sessões por semana. Enquanto, em um nível, o paciente pede para diminuir as sessões, em outro, ele quer que o analista diga não. Nada na análise pode ser julgado pelas aparências. Talvez essa seja uma postura chocante para alguns, mas, como acabamos de ver no caso das demandas de um paciente, as demandas raramente são tão simples quanto parecem à primeira vista. Aliás, nada do que o paciente diz ou faz pode ser tomado como referente à realidade pura e simples. Por exemplo, uma paciente diz: não posso vir à sessão de terça-feira porque tenho de levar meu filho ao médico. Mas por que ela marcou a consulta do filho nesse horário específico, quando sabia ter um compromisso com seu analista? Não poderia ter encontrado outro? Que importância teve para ela encontrar outro horário? Será que ela chegou a pedir um horário diferente? Ou terá aceitado o primeiro que lhe foi sugerido? Talvez ela diga que o filho estava muito doente e ela teve de aceitar a primeira hora disponível. Isso poderia ser verdade, mas também talvez seja verdade que foi a primeira hora disponível que lhe foi conveniente, por ela poder acomodá-la junto à de um corte de cabelo e à de uma reunião de pais e professores, digamos. O que importa aqui não é a realidade, os acontecimentos reais, que se chocam com a continuação da terapia pela paciente, e sim a realidade psíquica, a maneira de a paciente avaliar mentalmente a importância das sessões comparada de outras facetas de sua vida, outras coisas que ela quer fazer. Quando um paciente diz, tive de faltar à minha sessão por tal ou qual motivo, o terapeuta deve sempre ser meio cético a respeito da validade da razão fornecida. Tive de faltar à sessão porque sofri um acidente de carro. Soa como uma desculpa perfeitamente válida, mas talvez o acidente tenha sido na véspera da sessão. O paciente não tenha sofrido nenhum ferimento e o carro tenha continuado a funcionar muito bem. Ou talvez o acidente tenha sido extremamente leve e o paciente pudesse ter chegado à sessão com meros 10 minutos de atraso. O pretexto fornecido nunca pode ser imediatamente tomado pela história completa.
As comparações complexas na mente do paciente entre o que é mais importante, sua sessão com o terapeuta, suas outras responsabilidades e ou prazeres, refletem o que se passa na terapia e o lugar em que esta ocupa em sua vida, e podem constituir uma mensagem para o terapeuta. Eu ponho tudo acima de você. Não existem desculpas intrinsecamente razoáveis. Espera-se que o paciente estruture seu dia ou sua semana em torno da terapia, e não o inverso. Há emergências que, vez por outra, tornam impossível comparecer a um compromisso, mas elas são, de fato, raríssimas. Freud e muitos outros analistas mencionam que os analisandos que tendem a faltar alegando estar fisicamente doentes, curiosamente, param de adoecer e de faltar a tantas delas quando lhes são cobradas as sessões que lhes faltam, que faltam. O analista não deve ser flexível quando se trata de possíveis manifestações da resistência do paciente. Não deve ceder. Na cabeça do analista, as sessões do paciente são a coisa mais importante na vida deste. A análise do paciente é a prioridade número 1. Para que o analista negocie, ele tem de deixar claro que a sessão precisa ser remarcada, ou antes, depois do horário, originalmente planejado, mas não pode ser sacrificada. E se o paciente criar o hábito de remarcar horários, o analista deve deixar claro que não faz sessões a qualquer momento, conforme a solicitação. Um colega meu, que era propenso a dormir até tarde, a perder e remarcar as suas sessões das 10 horas, recebeu do analista apenas uma alternativa. Poderia fazer uma sessão às 7h30 da manhã. Nem é preciso dizer que parou de estar dormindo até às 10 da manhã. Não se pode avaliar nada pelas aparências na análise, porque tudo entre analista e analisando tem potencialmente significação psicológica. Mas há outra razão pela qual não se pode aceitar nada pelas aparências. Até aqui, ok? Tem tanta coisa que é difícil seguir, né? Mas eu acho que esse daqui já vai trazer, né, a continuação dessa outra razão. E claro, ele leva muito a ferro e fogo, né? Lacan trazia isso da vida do analisando girar em torno da análise. Mas a gente tem que sim pensar subjetivamente em que lugar está posto esse analista, esse processo analítico. Quem segue? Sim. O Gabriel, eu queria fazer um comentário, né? Isso aqui tem um dito popular para isso, né? Que é quem quer algo arranja um jeito, quem não quer arranja uma desculpa, né? Exatamente. E eu acho que esse trecho aqui, né? Essa parte aqui, ela pode ser generalizada, né? Para o desejo na vida, né? É que aqui, claro, né? Ele está dando ênfase na análise, né? Mas eu estava lendo aqui e eu estava, inclusive, pensando algumas coisas que eu tenho que fazer, algumas tarefas que eu estou fazendo que eu estou adiando há semanas, quiçá meses, e que sempre surge algo. E tem coisas que têm prazo, que têm demanda de terceiro, etc., que ocupam o mesmo espaço de tempo, né? Só que a gente dá um jeito, a gente às vezes passa do horário, né? Trabalha às 10 horas da noite para resolver, né? Então é isso, né? É bem fácil de relacionar, né? Com o desejo em várias esferas da vida, né? Muito importante lembrar disso nesse contexto aqui que o Fink está destacando, né? Bom, se a gente for para a base, né, da psicanálise, é a questão da energia, onde a gente coloca a nossa energia psíquica, a nossa libido. Então é como aqui, por exemplo, né, eu encontro toda sexta-feira pela manhã. Ah, mas agora tem um podcast, eu escuto a hora que der. Onde o teu desejo tá, te faz estar aqui presencialmente, todas as sextas-feiras de manhã. E aí tem momentos que sim, bom, tô em trânsito, tô de férias, tô fora, tenho um paciente, mas a gente tem visto o quanto é difícil implicar a libido, porque a libido não é só o desejo, é o teu horário, é o deslocamento, é o dinheiro, é o acordar cedo, é o se dispor. Então, né, tem algo ali do desejo que a gente pode pensar na nossa atualidade, como as pessoas vivem o seu desejo, né, como elas estão empenhadas e conseguindo, essa expressão não generalizando, tá? Mas sustentar o nosso desejo, se responsabilizar por esse desejo, né? Mas é muito cedo, mas é muito tarde, mas aqui, mas ali, né? O outro me complica. Então, sustentar o desejo é uma questão, né? Desde o pequeno até o desejo do vir a ser ali. Essa coisa de gravar o podcast usando o próprio exemplo aqui do encontro, ela é muito boa, né? Uma, porque de fato ela salva a gente quando a realidade se interpõe, né? Tem vezes que não dá, que nem você teve aí, ó,
a obstetra, né, e tal, né, o horário da obstetra, e ela também força a gente a olhar para isso, né, que, não, hoje eu tô com muito sono, depois eu escuto podcast, mas não é a mesma coisa, né? Não é a Exato, mesma coisa exatamente. e faz a gente olhar para isso, né, olhar para nós mesmos, né, aqui mesmo, Depois eu é vou um trazer meta, um exemplo clínico, né, que eu passei essas algumas semanas atrás, interessante nesse sentido, da falta, mas do colocar um compromisso e a análise virar um compromisso, né, quase compromisso de agenda, e não um trabalho psíquico, né, eu estou ali trabalhando, não, eu tenho um compromisso de ver analista. Isso fala muito da estrutura, da relação com o outro, né. Bom, seguimos? Eu queria comentar com vocês a respeito dessa questão, né, de que o horário da terapia, o analisando, ele pede para mudar, porque ele marcou um outro médico. Marquei um ortopedista, e aí tem como você tá vendo um outro horário para mim, porque não vai dar para eu fazer naquele horário, entendeu? Então, como eles também, né, se colocam nesse lugar, né, de estar sempre adiando a análise, colocando no lugar uma outra fazer, uma outra coisa também que acaba não levando a análise tão sério. Não sei se falta um pouco a informação, o que as pessoas pensam, o que é uma análise, o que é um trabalho de análise, essas coisas. Às vezes me passa isso. Eu acho que você coloca um ponto interessante, Elizabeth, que as pessoas, sim, acho que precisam, às vezes, de um tanto de informações para entender o que é uma análise, que é diferente de uma terapia. Eu informo, eu sempre pergunto, já fez terapia, análise? Fiz um processo uma vez, fiz 2 meses e super fiquei bem. Falou, opa, né? Tem algo aí, 2 meses você não chega nem ali, né? E quase nada. E é interessante entender o processo, mas a partir do momento que há transferência, é isso que a gente precisa ler. O que em transferência isso diz? Meu analista é meu amigo, ele vai quebrar o galho para mim? Ou então uma resistência, por exemplo, eu falei desse caso clínico, é um paciente que teve um luto, mas tem uma questão muito difícil com a perda, uma neurose muito obsessiva. Depois disso, ele marcou dentista 3 semanas seguidas. E ficava, você tem tal horário? Você tem tal horário? Eu falei, não tem outro horário. Teu horário é esse. Ponto. Ficamos 3 semanas sem fazer. E chegou como essa questão, só que teve algo do luto. Ele desapareceu depois da vivência do luto. Então, e voltou, né? Tá ali, mas ainda não, então tem algo a ser lido. E é essa outra razão, essa outra cena naquilo que acontece. Mas eu acho que sim, a gente não pode, isso é minha opinião, tá, gente? Totalmente minha opinião e experiência clínica. Muitas vezes, a partir do princípio, quando a gente lê esses casos de Lacan, as pessoas batiam a porta de Lacan procurando o Lacan. As pessoas sabiam que estavam procurando sem saber muito o que estavam procurando. Mas hoje tem tanta oferta de possíveis tipos de terapia, que quando a pessoa chega para você, ela sabe, alguém indicou você, ela não sabe o que é psicanálise, ela não sabe o que é análise, ela não sabe o que é terapia, ela não sabe o que é comportamental, ela não sabe. Então, o que ela procura? Alguém para desabafar? E aí a gente tem que ir dizendo, e esse é o desejo do analista, né? O que você está fazendo aqui? Eu preciso que você associe. Quero que você traga seus sonhos. E aí não é simplesmente não tem horário, mas talvez é dizer, bom, você usou teu horário para faltar. O que significa essa falta? Né? O que isso significa, a falta, né? Sim. Só vou conectar meu computador que vai acabar a bateria, tá, gente? Tá bom. Pronto, voltei. Ficou tudo escuro aqui atrás. Então, acho que tem toda essa questão de entender o que significa, e aí é o significante posto. Né? Quando ele fala, me acidentei. O que aconteceu que você se atrapalhou? Né? O que é esse acidente? O que é essa outra cena que está posta ali da falta? E, bom, a gente teria muita coisa para comentar aqui, desde a falta, daquilo que é dito, da gente se apegar, né, no que se mostra.
dessa questão de você viu que ele fala que eu acho muito interessante, né? Uma paciente fala que vai ter que parar por questões financeiras. E ela não quer parar, mas, pela regra, não tem dinheiro para pagar, não vem. Mas há um desejo posto. Né? Então, aí tá, quando as pessoas falam, mas eu converso com o meu amigo, né? O analista escuta o que não está sendo dito. Isso é, né? Entre ditos, né? Interdito. Entre aquilo que é dito é o que o analista escuta, é o desejo que circula, né? O que se forma entre esses significantes, não o que está sendo falado. Uhum. Segue, Elizabeth, aproveitando que o seu microfone está aberto. Hã? Você segue a leitura para a gente? Aonde foi mesmo que a gente parou? O sentido nunca é óbvio. Na página 32. Espera aí. Ai, me localiza mais. 32, Lá embaixo, é um parágrafo novo. onde o analista não deve ser flexível? Não, ou não. Não? Será que você está com outra? É na página O sentido 32. não é óbvio. O sentido não é óbvio. Isso. Tá, já tá. Porque eu estava na página 31 ainda. Não, sem problema. Então, vamos seguir. Tá. O próprio fundamento do discurso interhumano é o mal entendido. A parte, o fato de que toda afirmação pode constituir uma negação, o sentido nunca é óbvio. O paciente pode usar uma expressão coloquial vaga, como só não estou me sentindo na melhor forma, entende o que eu quero dizer? Mas o analista não tem como saber o que o paciente quer dizer. O sentido é extremamente individual em certos aspectos, e todos usam as palavras e expressões em sentidos sumamente particulares. O analista não pode concordar em compreender a mimose por meio de palavras, como dizem os franceses, com a implicação de que o paciente apenas insinuou, sugeriu ou disse em meias palavras o que queria dizer. Na fala comum, com amigo ou milhares ou familiares, não raro nos alegramos pelo fato de os outros entenderem o que queremos dizer, sem precisarmos entrar em detalhes, ou pelo fato de uma simples palavra ou referência a um acontecimento compartilhado, trazer à mente para eles uma miríade de sentimentos e significados. Em síntese, nós nos sentimos à vontade com eles porque eles falam a nossa língua. Na análise, entretanto, analista e analisando não falam a mesma língua, embora ambos possam ser falantes nativos de um dado idioma. Suas expressões podem ser muito parecidas se eles vierem de meios socioeconômicos semelhantes e da mesma região do país, mas, em última instância, eles nunca falam a mesma língua. Quando as pessoas usam uma expressão perfeitamente banal, como baixa autoestima, esta pode significar, em alguns casos, que alguém lhe diz que elas têm baixa autoestima, embora elas não se vejam realmente dessa maneira. Mas em outras pode significar que elas ouvem vozes que lhe dizem que elas nunca serão ninguém, sentidos radicalmente diferentes. O analista deve extrair o significado específico dessas declarações aparentemente transparentes, apesar da irritação ocasional dos pacientes por não obterem aquela reação imediata, do tipo, sei o que você quer dizer, que costumam receber na conversa com outras pessoas. O sentido nunca é transparente. O analista deve agir como quem não compreende, a ponto de se fingir de surdo, se necessário, para levar o paciente a explicitar
o que quer dizer quando afirma que sexo é desagradável. As mulheres dão medo, ou tenho medo de aranhas, como disse certa vez Michel Silvestre, eminente analista lacaniano. O analista não deve ter medo de parecer tapado, lento, abrutalhado e burro para fazer os pacientes fornecerem mais detalhes. Quer dizer, sexo oral é legal, mas o coito me dá nojo. Beijar e dar uns amassos não me assusta, mas nunca entendi por que outros caras ficam tão aflitos para transar como as mulheres. São as aranhas de pernas, peludas e pretas, que me dão calafrios de espinha. O analista, que supõe saber o que um paciente quer dizer quando afirma que sexo é desagradável, talvez se surpreenda ao descobrir, mais tarde, que o paciente achou que ele, analista, estava se referindo ao sexo entre seus pais. Vamos parar antes da gente seguir nessa parte? Acho que isso daqui é muito rica, né? Uhum. Né, Lacan fala disso do analista enquanto se pondo como ignorante, né? Se não me engano, o Dunker tem um livro, Christian Dunker, interessante, que ele fala das paixões, da paixão à ignorância, né? Tem a paixão à ignorância como uma das paixões, mas tem o lugar de ignorante que o analista deve se colocar. Isso faz muito sentido, né? Principalmente quando fala, o analista não tem que ter medo de se fazer de bobo, burro, ignorante, assuntos socialmente postos, porque senão vira uma questão egóica ali também, né? Do analista se colocar. Então tem pacientes que dizem, você leu tal livro? E a gente só se ele está perguntando simplesmente porque está perguntando, ou se está perguntando para saber, vamos ver se você realmente conhece. Porque o que eu li não é a mesma coisa que o paciente leu, né? Que o analisando leu. O que eu assisti não é a mesma coisa que ele assistiu. Então, isso faz... quando você escuta, e pensando que o sentido vem a posteriori, você faz com que esse analisando continue associando. Né? Eu lembro que eu tinha lá no início da formação, a professora que eu gostava muito do exemplo que ela trazia, que ela falava, né? Os pacientes falam, tenho sede. Você vai, ó, né, toma um copo de água. Tá com sede? Mas se você espera sede do quê? Sede de vingança. Opa, peraí. Então não é água que eu tento oferecer. Sede de vingança o quê? Da minha mãe. Nossa, o que essa mãe fez? Sede de vingança da minha mãe porque ela não se separou do meu pai quando meu pai a traiu. Olha as associações, né, sendo postas. Sede de vingança da minha mãe porque ela não se separou quando meu pai a traiu e porque eu quis matar o meu pai e sinto culpa por esse sentimento. Então, é um exemplo ali simples, né, para a gente pensar, mas como eu não sei o que significa ter sede, permite que se chegue até a culpa, porque eu tive vontade de matar o meu pai quando ele traiu a minha mãe. Então, o lugar de ignorante do analista, de não sei o que isso significa, tenho depressão, né? O que é isso? Com crianças isso é muito legal, né? Eu atendo as crianças na clínica, e ela fala assim, porque eu fiquei com, sei lá, né? Ontem eu fiquei triste. Como assim triste? É triste, você sabe que é triste? A criança, você sabe, você tem que saber, você é o grande outro, né? Com a falta a criança diz, você tem que saber. Não sei, eu sei quando eu fico triste, quando você fica triste, não tenho ideia. Ai, tá bom, Gabi. Ai, tá bom, vou ter que explicar. Mas a criança, ela mostra esse incômodo, né, de você não saber o que ela está dizendo, fingir não saber o que você está dizendo. Então, e como a partir daquilo abre, né, então, a gente pega, analisando os que vão nos implicando, né, não sei se você sabe, você já ouviu dizer, você não deve saber disso, né, vários analisando, mas você nunca, você não tem cara de que assistiu. Alguém quer trazer alguma coisa? Meia palavra não basta, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Analista não. Não somos bons entendedores. Quer que eu continue? Por favor, né? O sentido é sempre amigo.
As palavras, por serem os pontos nodais de numerosas ideias, podem ser consideradas predestinadas à ambiguidade. Freud, SF5, Seminários, né? É isso? Não. Não, Seminário é o Seminário Lacan. 5. É Sim, é Seminário? verdade. Ah, tá. Página 340. Um homossexual masculino, cujo caso eu estava supervisionando, disse a seu terapeuta achar que seu pai estava 100% behind me. Né? No sentido figurado, a locução stand behind significa, entre outras acepções, né? Essa é a nota de rodapé. Apoiar, defender, respaldar, garantir, avalizar, né? Alguma coisa. No sentido literal e denotativo, o stand behind significa situar-se fisicamente atrás de alguém ou de algo. A frase do paciente se traduziria por: meu pai me dava 100% de apoio, ou meu pai me dava 100% de cobertura, etc. Estar atrás de mim. Sem grande esforço de imaginação, podemos ouvir isso pelo menos de duas maneiras diferentes. O paciente achava que seu pai realmente apoiava no que ele fazia, ou achava que o seu pai estava atrás dele num sentido mais espacial, postado atrás dele, situado atrás dele, ou olhando por cima de seu ombro. A fala, por sua própria natureza, é ambígua. As palavras têm mais de um sentido. As expressões que usamos podem muitas vezes ser tomadas de várias maneiras diferentes, com sentidos metafóricos. Com efeito, é um exercício interessante tentar indicar uma afirmação que não seja ambígua de nenhum modo, em nenhum sentido ou forma, que não possa, se retirada do contexto ou enunciado com ênfase diferente, ter mais de um significado. Assim, o importante não é o simples fato de que aquilo que o paciente diz é ambíguo, porque toda fala é ambígua. O importante é sua escolha das palavras. Por que esse paciente não disse que o seu pai supported him, lhe dava apoio, força, né, 100% em suas decisões, em vez de dizer que ficava 100% behind him? O paciente dispunha de numerosas maneiras de expressar a mesma ideia, donde parece provável que sua escolha de uma expressão que envolvia a palavra atrás seja significativa. Talvez alguma outra ideia o tenha levado a escolher essa expressão, e não uma das demais que lhe estavam disponíveis. E foi realmente o caso desse homossexual, já que, mais adiante, ele repetiu a expressão quase palavra por palavra, mas excluiu convenientemente o me. My father was 100% behind. Meu pai estava 100% atrás. Essa formulação equivalia a um autêntico lapso freudiano, que permitiria as seguintes traduções. Meu pai era um completo babaca. S. Meu pai só se interessava por rabo. Né? S. Meu pai só estava interessado em sexo anal, etc. O paciente, como não é de admirar, negou ter pretendido dizer qualquer outra coisa, senão que o pai o apoiava em suas decisões. Mas a psicanálise está menos interessada no que ele quis dizer do que no que ele efetivamente disse. Prossigo ou paro por aqui? Pode seguir, né? Pode seguir. Tá. O que eu quis dizer, frase comumente repetida pelos pacientes, refere-se àquilo em que o paciente estava pensando conscientemente, ou gostaria de achar que estava pensando, num dado momento. Com isso, negando que qualquer outra ideia pudesse ter se formado em sua mente ao mesmo tempo, talvez em outro nível. Muitos pacientes negam com vigor a existência desses outros pensamentos durante um longo tempo de terapia, e de pouco adianta insistir com eles que o fato de terem dito algo diferente do que pretendiam deve significar alguma coisa. Com o tempo, depois de aprenderem a fazer associações com sonhos, lapsos, etc., eles podem começar a aceitar a ideia de que vários pensamentos podem lhes ocorrer quase simultaneamente, embora talvez em níveis diferentes. Em suma, eles passam a aceitar a existência do inconsciente, a existência de um nível de atividade de pensamento a que não costumam prestar atenção. Isso não significa que o analista enfatize de forma implacável cada ambiguidade na fala de um novo analisando, o que, de qualquer modo, é flagrantemente impossível, nem que frise cada lapso de linguagem cometido por ele. A pontuação de ambiguidades e lapsos deve ser introduzida aos poucos, gradualmente, com a maioria dos analisandos, e o analista deve selecionar as ambiguidades que parecem ter um sentido particular para o analisando. Por exemplo, talvez valha mais a pena pontuar uma metáfora como enfiar uma coisa goela abaixo de alguém, quando usada por um analisando anoréxico ou bulímico, do que quando usada por um obsessivo. Essas pontuações, como todas as outras intervenções,
devem ser feitas com sensibilidade e no momento oportuno, em termos daquilo que um dado analisando esteja preparado para ouvir, e devem ter alguma relação com o contexto em que aparece. No entanto, a fala truncada, na qual o contexto pode ficar bem pouco claro, certamente merece ser enfatizada, porque sua elucidação pode levar a um material novo e particularmente inesperado. Prossigo? Ou paramos? Tá. Na psicanálise, portanto, o importante é que o analisando efetivamente diz. É o que o analisando efetivamente diz, e não o que pretende dizer, pois o pretender dizer refere-se ao que ele acha, conscientemente que pretende dizer, ao que tenciona dizer no nível da consciência, ao que tenciona transmitir. E o que ele tenciona transmitir é algo que é compatível com sua visão de si mesmo, com o tipo de pessoa que ele acredita ser, ou gostaria de acreditar que é, ou pelo menos dispõe-se a acreditar que é. Assim, o que ele quer dizer refere-se a um nível de intencionalidade que ele vê como o seu. Refere-se a uma intencionalidade que combina com sua autoimagem. É por isso que Lacan dizia que o sentido é imaginário. Seminário 3, página 65. Com isso, não indicava que o sentido não existe, ou que é simplesmente algo que sonhamos na nossa imaginação. Lacan deixava implícito que o sentido está ligado à nossa autoimagem, à imagem que temos de quem e do que somos. Numa palavra, o sentido relaciona-se com o ego, ou o eu, duas palavras que uso como sinônimas nesse livro, com o que vemos como parte de nós mesmos. Portanto, o sentido exclui aquilo que não combina com nossa autoimagem. Paradinha ou sigo? O que vocês acham? Tá muito bom esse parágrafo, né? Não, esse eu vou falar para vocês que foi aqui que o Fink me ensinou o que é muito bem o conceito de imaginário. Até então, ainda para mim, era uma nuvem. Entendia mais ou menos, sabe? Aqui ficou bem mais claro. A imagem começa, né, unidade, sem furos, completa, e que tem que ver com essa idealização de quem eu sou, né? Então, eu acho essa frase fantástica. O sentido que eu tento fazer das coisas, dar às coisas, exclui aquilo que não combina com a minha autoimagem, com aquilo que eu quero ser. Por isso o susto, né? Não foi isso que eu quis dizer, pelo amor de Deus, imagina. Eu ia dizer isso. Quem que vai pensar de mim, né? Mas que eu que diz, né? E aí a gente vai aprofundando Lacan, que eu é esse que fala. Bom dia, pessoal. Só pude entrar agora. Esse parágrafo aqui, que ele define o conceito de sentido, eu acho que a gente tem que situar que ele cita o Seminário 3. Então, Lacan aqui, ele ainda não avançou nos 3 sistemas RSI, né, de uma forma mais acabada. Aqui ele fala do sentido imaginário, que é isso que tende a um sentido único. Mas, mais adiante, na teoria, haverá a concepção de sentido simbólico. Então, vejam, o conceito de sentido, ele serve para definir os 3 registros. Então, são definições minimalistas, né? Axiomáticas. O real seria o sem sentido, que não tem sentido. O imaginário, o sentido único. E o simbólico, no mínimo, o duplo sentido. Então, há também uma concepção simbólica de sentido, né? Embora aqui ele só mencione o sentido a nível do imaginário. E aí, Valdir, aproveitando a tua fala, a distinção que não é muitas vezes clara entre o real e a realidade, né? E quando analisando, ele traz a realidade, ele traz com o sentido imaginário da coisa, né? E enquanto o real é justamente o nonsense, né? Essa ausência de sentido, onde não há simbólico, né? Que dê conta, não tem contorno, esse grande vazio, né? Isso que fica. Então, a diferença ali gritante de uma questão ali, prática mesmo, né? Teórica, o que é realidade, o que é real. Eu acho que é importante essa distinção, que às vezes se confunde, né? Isso que ele diz é realidade, o real não. Então, essa
colocação do sentido em cada uma das instâncias, né? É muito, muito importante. A gente brinca, né? Com o simbólico dá para mentir. Dá para dizer que você ama e no fundo você não ama. Dá para dizer que você quer e não quer. Essa brincadeira com a palavra que o simbólico permite, né? E da metáfora que traz o duplo sentido. O simbólico ele é salutar por causa dessa sua capacidade do duplo sentido. Mas também a gente tem que considerar que, num primeiro momento da teoria do Lacan, o imaginário ele é carregado de uma acepção ruim, que ao longo do desenvolvimento da teoria dele, isso vai mudar. Então, não se trata de abominar o imaginário, ele tem sua função, né? E os 3 registros têm sua função. Então, você falou da realidade, para a teoria do Lacan, a realidade ela tem um estatuto imaginário e simbólico. E o real, onde está na realidade? Ele está subsumido. E ele é necessário. Ele é aquilo que ainda não é, mas que tem potência de ser. Então, ele tem sua função, o não sentido, né? É na relação com o não sentido que o sentido simbólico em movimento pode e deve ocorrer. Os 3 registros têm suas funções, eles são necessários a nível da teoria. Sim, e quando a gente pensa, né, Val, na questão até das estruturas e de como aquele sujeito está no mundo, né, a gente vai falando ali talvez de algo como sobressai, né, as funções, né, as instâncias. Então, por exemplo, quando a gente escuta um paciente psicótico, em que o simbólico, né, o sentido, ele é literal, né, não há o duplo sentido. Se você fala, eu me cortei, ele vai te ver, literalmente, você pegou uma faca e você né, você se cortou. Não, eu me cortei cozinhando. Né? Não tem esse duplo sentido, né? Não que não tenha o simbólico, mas que tem uma... qual é a expressão? O imaginário sobressai, né? Tem uma dominância, não sei se essa palavra é dominância, né? Mas tem uma predominância do imaginário sobre o simbólico. Mas claro que é justamente, né, essa conversão entre os 3, né, esse emaranhado entre os 3 que faz, né, cada sujeito ser. Você segue, Renan? Alguém quer seguir? Quer continuar? Posso Então, seguir. É aquilo que o Lacan se referiu como seu retorno a Freud, né? Foi aqui que parou, né? Isso daí mesmo. Foi, né? Sim. Tá. Aquilo a que Lacan se referiu como seu retorno a Freud, na década de 1950, envolveu um retorno à importância do inconsciente, em contraste com a ênfase no ego que tanto predominava na psicologia do ego, da época, e que hoje continua tão preponderante em muitas escolas de psicologia e psicanálise. Na medida em que o ego é, essencialmente, aquilo que vemos como parte de nós, aquilo que nos referimos ao dizer eu, aquilo que combina com a nossa autoimagem, o ego exclui tudo que consideramos estranho ou alheio, todos os pensamentos e desejos que escapam sob a forma de equívocos, lapsos de linguagem, atos falhos, etc., pelo quais negamos nossa responsabilidade. Ao privilegiar o que os pacientes efetivamente diziam e não o que pretendiam dizer, ao frisar as ambiguidades e lapsos que apareciam em suas falas, Lacan, como Freud, deu prioridade ao inconsciente em relação ao ego. Lacan é famoso por ter prestado enorme atenção à letra. A expressão "a letra da lei" implica enfatizar o que a lei efetivamente enuncia, em contraste com seu sentido ou seu espírito preponderante. Obedecer à letra da lei pode significar que se segue literalmente o que está escrito no texto da lei, sem preocupação com o espírito no qual ela foi redigida. Lacan prestava enorme atenção à letra do discurso de seus analisandos, ao que eles de fato diziam, em contraste com o que pretendiam ou tensionavam conscientemente dizer. Ao nunca presumir que compreendia o que eles queriam dizer,
ao nunca dar a impressão de que falava a língua deles, ao atentar para as ambiguidades da fala deles e ao que se expressava como que nas entrelinhas, ele deu margem à emergência de novos sentidos, bem como a percepção de seus analisandos de que, na verdade, eles pouco tinham ideia do que diziam, de por que o diziam, ou até de quem falava quando abriam a boca. É quando começam a questionar essas coisas, quando o que, o porquê e o quem de seus enunciados tornam-se problemáticos para eles, que os pacientes se engajam verdadeiramente na análise. É nesse ponto que eles se engajam em algo que vai além da simples demanda de se livrarem de um ou mais sintomas específicos. Tudo passa a ser questionável. O que era mais seguro deixa de ter essa segurança. E eles se tornam receptivos à escuta do inconsciente, a ouvir a outra voz que fala através deles e a tentar decifrá-lo. Eu parei aqui só porque até eu tinha grifado essa parte aqui, né? Porque é o Fink sendo extremamente didático mais uma vez, né? Aqui está o ponto de mutação daquele momento que a sua terapia virou com certeza uma análise, né? Que é quando, né, o paciente se torna analisante, pode por assim dizer, né? Que ele começa a prestar atenção nisso, né? Começa a dar valor, né? Naquilo que o analista está chamando a atenção para ele, né? De que, ó, aí quem está falando é um outro eu, né? É uma outra coisa que está falando que não aquilo que você achava que estava dizendo até então, né? Quando você Eu fico, apropria, né? se apropria. Rola até um afeto, assim, quando eu leio isso, porque eu vi isso acontecer comigo na análise, assim, não faz muito tempo, assim, né? Que eu comecei a prestar muita atenção, né? Prestar muita atenção e dar lugar para isso, né? E vira de cabeça para baixo, né? Eu comecei frequentemente por Divan, tá? Só pra. Não é frequentemente, é recentemente. Olha o ato falho. Talvez eu vá começar a frequentar bastante agora, eu digo. Bom, você pode estar no divã, o quanto você frequenta, quando você está no divã é outra coisa, né? Mas você fala, Renan, é interessante mesmo essa virada, né? Tem uns que é muito claro, tem outros que já estão de uma forma ali colocada, mas dessa, se apropriar, né? Porque no começo que você escuta, nossa, me vem um pensamento, esses pensamentos intrusivos, né? Eu acho interessante essa expressão, como se fosse de fora, né? Eu passei, veio um vento, puf, entrou um pensamento na minha cabeça, mas veio de fora, de algum lugar. Você fala, cara, eu pensei, é meu, né? O que você faz com isso que você pensou? O que você faz com isso que te apareceu? O que você faz com esse sonho? Não, eu tive um sonho, mas jamais faria isso. Mas no sonho você fez. Não, mas imagina. Eu acho que tem a ver com o filme que eu assisti antes de dormir. Certeza, foi o filme. Então é interessante quando começa a ver uma apropriação daquilo que é, bom, isso é meu. Isso é meu. E acho que é aí que a gente escuta, né? As pessoas, fazer análise é muito difícil, porque a gente vê o que é bom, o que é ruim, para ali. Mas se apropriar desse, tem um lugar ali que, né, como Freud dizia, eu não sou senhor, o homem não é senhor de sua própria casa. Né? E Lacan vai trazendo isso como esse eu que fala através do sujeito, né? Então, esse G e Moá que a gente vai entrando ali, mas o que é isso que falou? Né? Que disse através do que eu disse? Então, quando a gente percebe isso, é um chacoalhão mesmo, né, no processo analítico. Eu lembro lá nas primeiras vezes, né, que eu tinha intervenções, né, nem lembro agora ao certo, assim, né, mas quando a analista, o psicólogo, né, que na época fez as primeiras intervenções, assim, opa, o que foi isso que tu falou? Né, aquilo me causava irritação, assim, né, do tipo, pô, cara, para de interromper, tu entendeu o que eu quis dizer, né? Não, eu só atrapalhei aqui, minha língua embolou, pô, deixa eu terminar de falar o que eu tô falando, né, tá aí, tu tá me atrapalhando, né, e muda, né? De repente tu mesmo para, né? Tu mesmo, opa, o que eu me atravessei aqui? Você passa a fazer o papel, né? Do que o É como vocês analista fizeram, olha o fazia, né? ato falho, né? Olha o ato falho, eu cometi aqui. A gente Ótimo. começa a perceber os nossos próprios atos falhos, né? E, calma, alguma coisa apareceu. E é legal porque a análise, ela acontece entre os intervalos, né? Das sessões. Onde a coisa acontece. Quando o analisando vem e fala, nossa, essa semana eu cometi um ato falho, né? E não é mais, confundi o nome da minha sogra sei lá, esqueci de convidar a minha sogra para o evento, esqueci de convidar uma pessoa
pro aniversário. Antes era porque eu tô muito ocupada, agora eu não esqueci, né? Eu só, por alguma razão, meu consciente não deixou lembrar. E aí, né, você começa a tomar conta daquilo que é teu, né? Pega que o filho é teu, né? É tipo isso. Pega que o filho é teu, que o ato vale é teu, que o lapso. Seguimos? Seguimos. Posso continuar? Pode continuar, né? O espaço assim aberto é um espaço em que os analisandos já não sabem o que dizem ou mesmo o que buscam, mas depositam sua confiança na capacidade do inconsciente, nas formações, sonhos, fantasias, devaneios, esquecimentos e lapsos, que ele produz no decorrer da análise, para guiá-los. É um espaço de desejo, na medida em que o desejo é uma pergunta, como diz Lacan, uma indagação. Quando os pacientes começam a se intrigar com o porquê e o para quê de suas palavras, pensamentos e fantasias, quando começam a formular perguntas sobre eles, seu desejo engaja-se na análise. A demanda é repetitiva por natureza. A demanda insistente e repetitiva de uma cura instantânea, por parte do paciente, dá lugar a algo que se move, que se intriga a cada nova manifestação do inconsciente, ou das formações do inconsciente, que se prende a cada novo lapso e o explora. Em suma, a demanda do paciente dá lugar ao desejo, desejo que está sempre em movimento, à procura de novos objetos, pousando aqui e ali, mas nunca se mantendo imóvel. Em certo sentido, o paciente troca a demanda pelo desejo. Não completamente, claro, uma vez que os pacientes fazem novas demandas ao analista ao longo de toda a análise. Demanda de interpretação, de reconhecimento, de aprovação e assim por diante. Mas o paciente mostra-se disposto a abrir mão de certas demandas, e a demanda sempre envolve uma espécie de fixação em algo, razão por que a pessoa pede repetidamente a mesma coisa, aquela coisa da qual acha que não pode prescindir. Assim, o paciente abre mão de certa fixação em prol do desejo, do prazer que vem da metonímia do desejo, implicando o termo metonímia, aqui, simplesmente, que o desejo se desloca de um objeto para o outro, que, por si só, o desejo envolve um deslizamento ou movimento constante. O desejo é um fim em si. Ele busca apenas mais desejo, não a fixação num objeto específico. Quantas horas a gente vai discutir esse parágrafo? Bem isso, ó. Diferenciar demanda e desejo é quase metade da psicanálise. Como é para vocês essa diferenciação? O que vocês acham, pessoal? Vocês já ouviram que a psicanálise é uma ética do desejo? Ah, Ou expressão que é sinônima, uma ética da diferença. Então, desejo é diferir, é diferença. Agora, a demanda, por outro lado, é o meio pelo qual o desejo se expressa na consciência, na vida social. Então, o desejo, ele é sempre inconsciente. Ele nunca é acessado, senão, e expressado, senão por meio de demandas. Então, quando a gente diz coloquialmente, né, eu desejo fazer tal coisa, isso é demanda, isso não é o desejo tal qual a análise o define. Então, o desejo é essa capacidade de deslocamento daquilo que se quer.
Mas quando eu nomeio, aí já é demanda. O problema da neurose é que, o Lacan diz, o neurótico confunde o desejo com a demanda. Então, ele se fixa. Procura um objeto. Ele acha que o objeto é o próprio objeto do desejo. O tal do objeto A, que é bem complexo de entendê-lo, mas para uma primeira aproximação, a gente entende que o objeto A, conceitualmente, ele não é o objeto do desejo, ele é o objeto causa do desejo. Então, ele causa a diferença, o movimento. Ele não é o próprio objeto. Teoricamente, né? Então, tudo aquilo que provoca em nós o movimento de desejar está em função, conceitualmente, né, de objeto A. Só que, mais uma vez, o neurótico confunde o desejo com a demanda. Em suma, o desejo do outro, né, é o que ele demanda. Só que ele não entende que esse desejo do outro ele estaria na causa de um movimento, e não de uma chegada. Bom, é uma coisa que dá para falar desse parágrafo, daria para falar muitas coisas. Val, isso que você coloca, porque ele traz de uma forma muito didática, e sim, é um trabalho muito denso clínico, né, a teoria da diferenciação, mas até uma vez que a gente estava falando sobre a posição do analista, né, que quando você pede algo para o analisando o risco, o que acontece? Porque se o neurótico procura o desejo do outro como seu objeto, né, e se fixa ali, aquilo que você pede pode vir como uma demanda. Então, bom, eu tenho que responder aquela demanda. E é uma fixação. Então, isso que se repete, né, na vida, na fala, na história, se essas demandas é porque é como se fosse, bom, a demanda é uma grande pedra que para a fluência de um rio, né? É o objeto. E não há, isso Freud já dizia, né? Não há objeto para o desejo, né? A pulsão, ela circula. Não é um objeto que satisfaz. Então, quando a gente dá aquilo que o outro diz, aí a gente pode pensar na diferença entre desejar e querer, né? Eu quero aquilo, mas a hora que eu consigo, eu falo, então, mas não era aquilo, é o desejo em movimento, né? Eu tive aquele objeto, mas não é bem aquilo, tem algo mais. E esse algo mais que me faz movimentar. Então, o neurótico aparece na clínica angustiado quando ele já não se movimenta, quando o desejo não consegue mais se movimentar. É só uma demanda posta, né? Eu não sei se dá para a gente colocar, mas esses dias eu vi um vídeo que eu achei interessante, que aparece muito, né, com essa questão. Uma mulher chega na padaria brava porque ela foi pesar o queijo que ela comprou e tinha menos, né, a gramagem estava diferente. E ela vai reclamar com aquela mulher, fala, olha, que absurdo, eu quero meu dinheiro de volta. A mulher pega e fala, então tá aqui, ó, meu dinheiro de volta. Tá? Mas é só isso? Você não queria seu dinheiro de volta? E aí a mulher você queria brigar? Eu queria brigar. Ela não queria o objeto, ela não queria o dinheiro. Ela queria aquele. E ela falou: então tá bom, então por que você tá trocando o queijo? Você tá louca? Vai que você pegou esse queijo na rua e tá mentindo. Você acha que eu sou capaz de mentir? E é muito interessante, porque ele mostra de uma forma, né? Como quando a gente responde com aquilo que o outro diz que quer, não significa que é o que ele deseja, é o que ele demanda. Ela demandou, né? Ó, me dá um jeito, o queijo veio com menos gramagem, veio menor. Tá bom, toma o seu dinheiro. Eu fiz o que ela pediu, não, mas não era o que ela desejava. Então, é muito interessante, né, quando a gente vê, e na clínica, essa questão da escuta, que ele traz o tempo todo aqui, na preposição do analista, de não responder à demanda. Quero mudar de horário. Quero passar de 3 para 2 vezes. Quero... Tá, o que circula entre esses pedidos, entre aquilo que é dito? Mas é uma forma muito sucinta, né, de pensar, Val, mas é muito interessante isso, como o desejo não tem como se manifestar de outra forma senão na demanda. E quando ele se manifesta, tem algo posto, né, já tem um objeto ali, parcial, algo do tipo. Mas o que causa o desejo? Então, lá, eu não lembro qual cenário, mas Lacan vai trazer, né, o analista, ele está na posição de objeto A.
de causa de desejo, não de quem satisfaz demandas, né? E ele fala também de metonímia, né? Desejo é essa capacidade de deslocamento, de troca. Agora, aí tem uma questão também. Se, por um lado, muitos neuróticos, e sujeitos de outras estruturas também, mas especialmente neuróticos, sofrem da fixação desse sentido, né? Também, e talvez isso seja o mais comum que a gente recebe na clínica, no contemporâneo, há o sofrimento por causa dessa metonímia infinita. Até porque esse é o modo incentivado, propagado pelo modo de produção no qual vivemos, que é o valor de troca em detrimento do valor de uso, né? Então, as mercadorias estão aí para serem trocadas o mais rápido possível. Então, o capitalismo, ele enfatiza justamente essa capacidade de troca. E aí, como é que fica a psicanálise, que é uma ética do desejo? Então, para considerar o desejo, ele fala aqui em metonímia, mas a gente tem que falar também de metáfora. Então, os dois extremos fazem sofrer. Ou muita fixação, ou muita troca. Troca, 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 troca. Né? Aí eu lembro uma frase, um axioma do Lacan, que é importante para essa discussão. O axioma é: só o amor faz o gozo condescender, ou, né, abrir espaço para o desejo. Então, repetindo a frase: só o amor faz o gozo condescender ao desejo. E a gente tem que entender esse axioma, né? Então, vejam, uma metonímia infinita de troca, troca, troca de objetos faz sofrer. Da mesma forma que uma fixação, ou seja, a incapacidade de deslocamento, também faz sofrer. Então, nem muito cá, nem muito lá. É o que a análise deve proporcionar, né? Quando ele fala de amor aqui, inclusive em um outro momento, ele vai dizer que o capitalismo deixa de fora as coisas do amor, porque ele enfatiza a troca, 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 e nada mais se fixa, né? Isso já está lá no Marx, quando ele diz que no capitalismo tudo tende a se desfazer, tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Ele cita lá o outro autor, acho que é no Capital. Então, o amor é essa capacidade de fixar algo, né? E não só fixar, né, Val? Perder algo. Quando se fixa, você perde alguma coisa, né? É metáfora. Então, tem deslocamento, que é troca, troca, e tem metáfora, que é condensação. Então, relacionando aí os conceitos de Freud e de Lacan. O amor é até uma definição um tanto romântica, né? O Lacan, às vezes, é romântico, embora, na maior parte das vezes, seja realista cru, né? O amor, ele diz, é tornar necessário o que é contingente. Então, eu estou na minha vida me relacionando, né, com vários parceiros. Estou trocando de parceiro. De repente, isso que é contingente, essas trocas, um desses se torna necessário. É o amor. Então, ele fixa sentido. O problema é quando esse sentido ele é muito fixado e só tem essa pessoa para mim e nada mais me importa, né? Então, vejam aí o simbólico operando. Excelente.
excelente exemplo, hein? Disso para materializar, né? Isso que você falou de, né? Que tanto a troca do objeto incessante é um problema, como se fixar no objeto, né? Isso vale para um relacionamento amoroso, né? Aí, se a pessoa, né, morre ou termina comigo, a minha vida acabou, né? Eu não posso fazer mais nada com a minha vida porque a minha vida tava, né? Só existia por conta daquela outra pessoa, né? Que é tão não sadio quanto, né? Só trocar sem, né? Como disse uma vez um professor meu, numa aula, o professor Abílio, ele lembrou da música, né? Na rua, na chuva e na fazenda. Então, eu te quero, mas eu também quero a rua, a chuva, a fazenda. E isso é uma questão, né? Quando você toca, né, nos relacionamentos amorosos, com o exemplo do Val, quando um satisfaz demais o outro. A gente escuta isso, né? Eu não consigo sentir saudades, eu não consigo sentir falta, aquele outro é tanto, eu sou tudo para ele, esse lugar é horrível de estar, de ser tudo para alguém. É preciso o movimento, porque o movimento acontece justamente com a falta. Aí tem faltas que são suportáveis, tem outras que são insuportáveis. Mas aquele mistério, eu não detenho o outro todo, eu não sei o que ele pensa, né? Tem uns analisantes que vão, não, mas eu olhei o celular, ele daqui a pouco vai querer ler o pensamento. Nossa, bem que eu queria saber o que ele está pensando. Geralmente os relacionamentos, né, muitos terminam aí, porque o outro é tudo. E, como o Val disse, quando algo é tudo, né, um sentido único, há uma fixação. E aí não há desejo, portanto não há movimento, e aí não tem casinha de sapê, não tem chuva, não tem fazenda. Então, como uma aposta, né? Relacionamentos são apostas, não dá para apostar todas as fichas, a gente tem que apostar fichas em outros lugares. Você tem que jogar em outros lugares ali, né? E também não dá para não apostar em lugar nenhum, por medo de, pô, já que estou com medo de perder, não vou apostar nada. Ou eu aposto um pouco em cada, mas não consigo, né, viver. Então, e não é equilíbrio, né? Não vamos cair nessa loucura de, a gente tem que encontrar um equilíbrio, porque não. Toda vez que a gente procura equilíbrio, a gente desequilibrou. Mas é estar em movimento. Eu acho que é mais por aí, né? Oi, Heloísa. Oi, gente, bom dia. Sobre isso que o Valdir falou, né, queria comentar como é difícil, assim, observar essa fixação na clínica, porque às vezes é muito difícil para a pessoa se desfazer dessa ideia, né, que esse objeto era tudo para mim, porque muitas vezes, principalmente quando é primeiro objeto amoroso, a pessoa não entende que tudo bem, que ela pode se desfazer, como se não fosse ok ficar bem sem a outra pessoa, como se isso não fosse amor, como se ela mesma fosse uma farsa, né? Só isso mesmo. Enquanto falar Ô, isso, Gabriela. rapidinho, desculpa, é interessante, você falou o primeiro objeto amoroso, eu falo, peraí, o primeiro objeto amoroso são os pais, ou a mãe, talvez o primeiro objeto erótico, mas, então olha como a gente pode ir escutando, né, para outros lugares, abrir mão do primeiro objeto amoroso, também é perder um lugar de ser tudo, talvez, para alguém, né, não é perder o outro, mas perder o lugar de ser para alguém. Oi, Renan. Não, eu ia dizer que tu falou, usou essa metáfora, né, do equilíbrio, de encontrar o equilíbrio, né, mas que tem que se movimentar veja, para você se equilibrar numa bicicleta, você tem que estar necessariamente se movimentando. Se tu para, tu cai. Viver essa imagem, né, achei que apropriada. Perfeito, perfeito. Ufa, né? Tem momentos que ufa. Seguimos? Falta uma parte, nós temos 10 minutos. Vamos terminar só essa parte, então, nesses 10 Pode ser, minutos. tem 3 parágrafos, né? E aí a gente faz um corte bem lacaniano e cada um vai para casa com aquilo que ficou disso, tá? Renan, termina pra gente, por favor. O termo de Lacan para essa mudança, essa troca da demanda pelo desejo,
esse abrir mão da fixação em prol do movimento, é dialetização. O paciente, quando ocorre essa mudança, entra no processo dialético da análise. Dialético no sentido de que o analisando fica livre para dizer, bem, sim, eu quero isso. Pensando melhor, não o quero realmente. Pensando bem, o que eu quero mesmo é... O paciente já não acha que tem de ser coerente. Pode afirmar um desejo em uma sessão, contradizê-lo na segunda, reafirmá-lo na terceira, com ligeiras alterações e assim por diante. Há método nessa aparente loucura, mas a lógica dos movimentos do desejo não é a lógica proposicional, nem a lógica do senso comum cotidiano, segundo a qual não se pode querer e não querer uma coisa ao mesmo tempo. O uso lacaniano do termo dialética, nesse ponto, a dialética do desejo, não significa que o desejo siga a versão amplamente ensinada da dialética de Hegel, afirmação, negação e síntese. Significa que o desejo é posto em movimento, libertado da fixação inerente à demanda. Esse é um passo importantíssimo e assinala a verdadeira entrada do analisando em análise. Não pretendo implicar, com isso, que o desejo do paciente seja posto em movimento de uma vez por todas e que, a partir de então, nunca mais fique preso ou atolado em algum ponto. Ocorre, antes, uma primeira troca. O paciente concorda em aceitar o prazer do desejo em lugar de suas demandas iniciais. Com alguns pacientes, entretanto, o analista jamais consegue provocar qualquer tipo de pergunta. O paciente não se indaga sobre nenhuma das coisas que fez ou disse no passado, e não problematiza nada que diga ou faça em sua relação atual com o analista. Embora continue a comparecer às sessões e a falar com o analista, nunca vê no que diz nada além do que pretendeu dizer. O inconsciente nunca é aceito. O sentido imaginário predomina. Isso pode implicar uma de duas coisas. Talvez o paciente seja psicótico, possibilidade a que voltarei no capítulo 7. Ou talvez o analista não tenha criado um espaço em que o desejo possa se manifestar, e por isso precise reconsiderar a sua própria posição na terapia. É provável que essa última envolva uma demanda opressiva de que o paciente fale e a fala para alguns pacientes é associada a uma encenação, ao simples dar a outras pessoas o que elas querem ouvir, em contraste com enunciar os próprios pensamentos e desejos. Alguém quer comentar alguma coisa? Até a próxima sessão. Canção. E essa ideia do desejo como dialética? Eu acho lindo. Quando eu acho coisa bonita, eu coloco um coração do lado, né, no livro. Então, o coração do lado dessa parte. Dessa possibilidade de ser, porque somos incoerentes, né? E, né, como vai o bem capitalismo, tenha certeza, né, das coisas, tem que ter certeza de quem você é, o que você quer. E nós somos seres cindidos, né? Nós temos uma divisão a partir do momento do nascimento. Quando o inconsciente se inaugura, ele se inaugura a partir, né, da repressão de algo, da imposição da lei, do não é possível tudo. Então, nós somos marcados por uma divisão. Eu quero, não devo, mas quero. É aquilo que eu quero, não faço, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Então, o que a gente escuta na clínica, geralmente vai ser isso que a gente fala na clínica, né? Eu quero tal coisa, mas o que eu faço me leva justamente para o lado oposto. Então, essa dialética do desejo, onde a possibilidade de se contradizer e de receber essa contradição, e do analista que suporta essa contradição, que pode levar muito tempo, e não querer dar um sentido único para aquilo que é falado, né?
Esse é um grande erro ali posto, dos erros do analista é tentar dar sentido para algo que está ali, né, se movimentando. Então, eu acho muito libertador, colocando assim, né, a dialetização do desejo, ele poder circular. Eu acho bom que ele tenha apontado aqui que essa versão amplamente ensinada da dialética de Hegel, né? Afirmação, negação e síntese, que não é bem disso. Não é esse processo, realmente, que Lacan estava falando quando usou essa expressão dialética do desejo. Né? Porque o Hegel, quando coloca a questão da dialética, ele coloca a questão do negativo, né? E justamente essa questão do desejo que é colocado na clínica também, desse negativo, dessa falta, como a Gabriela acabou de falar, né? Esse ponto no qual, desculpa, gente, gira o espaço pulsional, o espaço do desejo. Né? E muitas vezes a gente coloca essa Hegel, dialética, não sei o que, como se fosse esse processo, né, do tum, pum, pá, que não é, né, não é isso que é colocado, que é trazido na clínica. A demanda, muitas vezes, tem essa cara dialética, né, de conseguir isso, pegar aquilo e puff, conseguir isso, pegar aquilo e puff, conseguir isso, pegar aquilo e puff. Né, mas não necessariamente o espaço, o desejo, né. É poder sentir tristeza e alegria ao mesmo tempo. Isso me ocorre quando eu penso nessa questão do desejo, sabe? De poder sentir duas coisas. E parece que é impossível, né? É interessante quando a gente fala isso. Bom, tá tudo bem, tá triste e alegre, tá feliz. Fala, por exemplo, quando eu me mudei para cá, né? Quando eu mudei de São Paulo para Florianópolis. Eu amo esse lugar, mas tem momentos que eu quero voltar. E a possibilidade de falar, eu tô feliz demais aqui, mas eu também tô triste porque eu queria estar lá. Isso é tão libertador, porque, cara, você tá em Florianópolis, na Ilha da Magia, você tem que estar feliz. Eu tô, mas tem momentos que dá para ser feliz e triste, né? Que o sentido não é único. Eu diria que se a gente fosse definir em uma frase o que é a análise, é aquilo que nos ajuda a perder um pouco de sentido, né? E aceitar a divisão. O neurótico é justamente esse sujeito que não aceita essa perda parcial. Então, ele é aquele que vai ao cinema, no exemplo fortuito, e na dúvida entre dois filmes, ele acaba escolhendo um, porque ele tem que escolher. Só que ele não aproveita, porque ele está vendo aquele, mas queria ter visto o outro. Mas se ele tivesse ido ao outro, era esse que ele queria ter visto. Bom, essa é a posição básica da histeria, né? É a insatisfação do desejo que se tem, escolhido. Então, a análise ajuda a subjetivar a perda. E O cara vai assistir o Oppenheimer e fica pensando na Barbie, né? Maravilhoso. Não, e numa situação, né, numa neurose obsessiva, talvez ele nem assista. Ele prefira simplesmente não assistir, porque ele não está pronto a perder nenhum deles, né? Mas você fala, Val, é suportar a perda, né? Suportar a própria divisão. Tudo bem, não, o que a gente escuta muito na clínica é, mas será que é a decisão certa? Eu não tenho certeza se é essa decisão que eu tenho que tomar. Mas quando você vai ter certeza? Né? O que é ter certeza? A não ser que você passe para frente a história da tua vida, vê o que vai acontecer daqui uns 10 anos, volte e fala, olha, esse caminho foi um pouco melhor do que o outro. Então, quando a gente cai desse lugar de ter certeza e faz apostas, não com todas as fichas fixando como se aquele outro fosse meu salvador, mas nem também não arriscando ficar, porque vai que eu perco, né? A análise vai muito por esse sentido mesmo, né? De ajudar a ajudar, né? Subjetivar ali a perda.
a divisão, o não saber, ou também o real, né, o nonsense. Como é insuportável isso, né, o nonsense. Tô com uma angústia, vou no médico, falo que eu tô com pânico, tomo um remédio para não sentir. Isso que eu não consigo dizer o que é. Bom, pessoal, chegamos no nosso horário. Obrigada, Val, pelas colocações, foram... O puff, para quem está no podcast, foi uma explosão. Excelente. Obrigada, gente. Até semana que vem, para quem estiver no seminário, e até 15 dias para quem está só no FINC. Adorei, pessoal. Obrigado. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.